Fala família, Leonardo aqui, nesta tarde de sexta-feira, dia 8/8/2025, e eu colo naquela missão de te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama, e nesse vídeo nós vamos falar muito sobre o mercado da bola, porque já tínhamos trazido aqui que o Vasco tinha conversas avançadas com um zagueiro, e parece que esse nome que estava sendo guardado às 7 chaves foi descoberto pelo Carlos Berbert, que fez a boa, e Carlos Cuesta é o jogador que de repente pode pintar aqui na Colina Histórica. Vou trazer aqui o perfil do jogador, as suas valências e também sobre o modelo de negócio que o Vasco está tentando contratar aí a sua terceira, né? Porque até agora não chegou Andrés Gomes, mas até pelo menos, né, segunda ordem, Andrés Gomes já é jogador do Vasco, só falta chegar para fazer exames médicos e assinar. E aí o Carlos Cuesta, outro jogador colombiano, pode estar pintando na Colina Histórica. Também queremos falar aqui sobre o retorno de Barros, galera. Barros já está bidado, já foi confirmado no site oficial do Vasco e poderá já fazer a sua estreia contra o Atlético Mineiro. Inclusive vamos falar também sobre a possibilidade do Ryan estar saindo do Vasco, porque existe clubes ali do Arabão que estão interessados aí no cria da Colina. Inclusive, em falar em saída de Ryan, parece que não vai sair, é para a seleção brasileira sub-20. O Vasco quer cortar essa possibilidade do Ryan jogar o Mundial, né? O Mundial de Seleções da categoria sub-20, e aí fica aquela pergunta: por que um jogador que não tem vaga aqui no Vasco será titular hoje no amistoso sub-20 entre Brasil e Paraguai? E para poder finalizar, claro, já saiu a tabela da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, já tem um árbitro que irá apitar essa partida, e o Atlético Mineiro tem até desfalques. Então, depois da vinheta, cola comigo aqui, que além dessas informações deve ter outra que eu devo ter esquecido, mas cola comigo aqui que tem muitas informações no Na Torcida Vascaínos. A gente aqui não para, né? O canal para trabalhar, galera. Vinheta. Como já tínhamos trazido aqui em primeira mão, não, mentira. Primeiro, muito obrigado pela sua moral, muito obrigado por estar aqui, canal Na Torcida Vascaínos. Eu sou o Leonardo. Se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito ali, ó, faça parte da família de mais de 107 mil inscritos aqui nessa bagaça. Não esqueça de ativar o sininho das notificações quando o Vasco está ali, sabe, no ritmo normal, 2 vídeos por dia e também 2 lives. Quando não tem muitas informações, 1 vídeo e 2 lives. E aí também, para você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like. Você sabe que é muito importante para esse canal chegar até mais vascaínos. No final de tudo, vocês podem comentar à vontade. E eu já quero trazer logo a primeira informação. Agora sim, como já tínhamos falado aqui em primeira mão, o Vasco tinha ou tem negociações avançadas com mais um jogador de lado de campo, agora pelo lado esquerdo, e também de um zagueiro. Essa informação nós trouxemos, acho que ontem. E ontem à noite o próprio Lucas Pedrosa confirmou essa informação. Então o Vasco está tentando mais 2 reforços. E aí o nome do zagueiro, ele acabou sendo revelado, porque a diretoria estava tentando guardar isso a 7 chaves para não atrapalhar, porque o jogador, ele está sendo concorrido, né? Não tem só o Vasco na parada, tem também o Sevilha, tem um outro clube, rapaz, eu acho que da própria, não, eu acho que da Grécia, ou da Rússia. Não, eu acho que é da Rússia, o Spartak de Moscou, eu acho que também estava tentando o jogador, que teve no Galatasaray, foi comprado ali, parece que perdeu espaço, não agradou muito, aí eu não sei se é comportamento ou se é o futebol. Ele que vinha sendo titular absoluto na temporada passada, parece que andou perdendo espaço. E aqui está a exclusividade do Carlos Berbert. Como outros colegas trouxeram, eu também tinha informação que o Vasco colocou um zagueiro como prioridade de contratação. O Cruz Maltino já está em negociações com um jogador para a posição. O atleta em questão é Carlos Cuesta,
que está no Galatasaray. E aqui está o Transfermarkt, né, do Carlos Cuesta, jogador de 26 anos, 1,79 m, zagueiro. Bom, pelo menos ele vinha atuando bastante, tem uma alta rodagem, sabe? Não só lá no Galatasaray, mas em sua carreira. E aí parece que ele perdeu espaço, sabe? Nesse ano de 2025. E o Vasco está tentando o jogador. E para a gente poder seguir, tá aqui, ó. Carlos Cuesta é titular da seleção colombiana, informação lá do Berbert. Foi comprado pelo Galatasaray em janeiro e não se adaptou. E o clube turco está disposto a negociar o atleta. E aí a gente vai seguir aqui, ó. Vasco tem sim interesse e conversas em andamentos para contratar o zagueiro colombiano, como informou o Berbert. Ainda nesse sentido, o Vasco tem negociação e propostas na mesa por mais 5 zagueiros em negociação paralelamente com todos. Ou seja, além do Carlos Cuesta, o Vasco tem mais 5 jogadores que o Vasco tem negociado e essa informação nós apuramos juntos ali com o Matheus Gilbert. E para poder seguir, tá aqui, ó. Já fez proposta. Carlos Cuesta é, no momento, o principal alvo da diretoria vascaína para reforçar a zaga. Uma prioridade do clube nesta janela de transferências. O Vasco já formalizou uma proposta de empréstimo com obrigação de compra, condicionado a metas, e mantém contato na tentativa de avançar nas negociações. Informação essa agora lá do Bruno Murito, inclusive ele publicou até no GE. E cara, para poder ainda, né, criar mais expectativas, segundo o podcast Cruz Maltino, o jogador não está hoje na lista de relacionados do Galatasaray. Será que vai pintar aqui na Colina Histórica? E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham da contratação do Carlos Cuesta. Cara, eu acho que é um bom jogador, jogador lado direito, que tem ali suas valências, é um jogador aguerrido, raçudo, que trabalha bem com a bola, tem uma boa composição no setor, consegue cobrir bem os espaços ali que é determinado por ele, apesar de ter 1,80 m, é um jogador que vai bem também no jogo aéreo, e aí esse jogador viria para colocar o João Vitor no banco. O jogador iria jogar pelo lado direito. É isso aí, rapaz. Pelo menos o Vasco está tentando qualificar o setor, que olha, o time ontem, então, aquele golzinho que o Vasco tomou de cabeça incomoda demais. Essa situação aí de altura não tem nada a ver. Eu não vou nem comparar com o Mauro Galvão, mas até o Medel, ele tinha um senso, pelo menos de jogo aéreo, melhor do que o João Vitor, irmão. E aí falar em jogadores, cara, que passou pelo Vasco 2023 e foi emprestado em 2024 e deixou saudades e agora tá voltando por cima, é o Cauã Barros. Volante foi emprestado para o Amazonas, depois retornou, o Vasco não aproveitou, aí saiu para o América Mineiro e lá começou a despertar muito mais interesses de clubes de Série A como o Cruzeiro. Vasco chamou de volta. O volante Cauã Barros retorna ao Vasco da Gama e acerta renovação até o fim de 2027. O vínculo anterior do jogador iria até o final de 26. Cauã estava emprestado ao América Mineiro durante o primeiro semestre de 2025. O jogador se destacou e foi pedido seu retorno nessa semana. Após realizar exames e detalhes burocráticos, o volante iniciou os treinamentos junto ao elenco no CT Moacir Barbosa. E um outro detalhe é que o homem já está bidado, já está tudo certinho e ele já pode estrear, né, o seu retorno, a sua reestreia contra o Atlético Mineiro. Agora, essa informação aqui que vem lá do Central do Arabão. O atacante Ryan, 19 anos, do Vasco, está no radar do Al-Ahly em uma investida liderada pelo técnico Matias Jaisley. O jovem renovou o contrato em abril com um vínculo até dezembro de 2026, mas o Al-Ahly avalia apresentar uma proposta. Essa informação vem lá do Ben Jacobs, que cobre também o futebol do Arabão, cobre a Premier League e está ali falando sobre a possibilidade de um clube lá do mundo árabe tirar o Ryan daqui. Quando esses caras vêm, né, eles vêm com um caminhão de dinheiro, com aquelas propostas irrecusáveis,
E aí eu não sei se o Vasco consegue manter o Rayan, dependendo da proposta, e se também é interesse do Rayan, de repente, pintar lá no Al-Ahly, lembrando que ele queria ir para a Europa. Mas aí, né, meu irmão, dependendo da grana que colocar na mesa, fica muito difícil também dizer não. E para a gente seguir no Rayan, o Rayan é simplesmente o brasileiro sub-20 com mais gols desde quando o Diniz assumiu o Vasco da Gama e ele passou a trabalhar com o Diniz. Já são 5 gols, tá? Desde a era Diniz, e é claro que o Rayan vem chamando bastante atenção. E segundo aqui o Diogo Dantas, foi repercutido ali pelo Nils Colina, a diretoria do Vasco vai solicitar à CBF que Rayan não seja convocado para o Mundial Sub-20. Por não ser uma data FIFA, os clubes não têm obrigação de liberar atletas. Internamente, no Vasco, a permanência dos jovens já é dada como certa. A competição começa entre 27 de setembro a 19 de outubro e faria com que Rayan perdesse muitos jogos pelo Cruz Maltino. E eu concordo muito com o Vasco, realmente tem que fechar essa possibilidade, porque o Rayan hoje é um dos principais jogadores do Vasco, vem se destacando, vem assumindo um certo protagonismo, e eu acho que para essa sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil não tem cabimento você perder o Rayan para jogar ali um Mundial Sub-20, que é mais para quem está subindo, né, das categorias de base. Para mim o Rayan já está consolidado como profissional, apesar de ser muito novo, mas está aí, né? Um jogador que vem sendo importantíssimo para o Vasco e também as pretensões do Gigante da Colina. E olha só, em falar em pretensões, esse daqui até agora não conseguiu rodar no Vasco, mas hoje ele vai ser titular do jogo da Seleção Brasileira Sub-20 contra o Paraguai lá em Assunção. Eu tô falando do Leandrinho, que já está escalado ali, ó, número 16, Leandrinho, vai fazer parte dos 11 iniciais. Já o Luiz Gustavo começa no banco de reservas. E um outro jogador que está pedindo passagem, meu irmão, e eu queria muito ver esse garoto sendo utilizado ainda nesta temporada, porque mais uma vez o Léo Jacó foi determinante para a vitória do Vasco em cima do Fluminense Sub-20. Esse menino aqui no Sub-20 está fazendo muito gol, tá fazendo mais gols do que o GB fez, tá bom? E até agora não teve a sua oportunidade. Então eu queria saber de vocês, tá na hora de chamar o Léo Jacó? Lembrando que o Léo Jacó, se eu não tiver equivocado, já tá quase estourando a idade. E detalhe, tá? Nos mata-matas, o Vasco tá a um mata-mata aí. Mais mata-matas na Copa do Brasil. Acho que agora vai igualar, né? Essa daí deve ter sido uma informação antes do Vasco se classificar para as quartas de finais. Eu acho que a gente vai passar, né? Que aí o Vasco vai ter aí pelo menos mais um mata-mata, são 2 jogos. Eu não sei se isso aqui é por jogos ou se é por participações. Deve de ser por jogos. E para a gente poder seguir, tá aqui, ó. Pelo menos já saiu a tabela, 19ª rodada e tá confirmado. O jogo vai passar na Globo e também no Premier. Vasco e Atlético Mineiro, 16 horas desse domingão, Dia dos Pais. E um grande detalhe é que o Dudu ele foi julgado e o recurso foi julgado. E por 4-2 foi mantido a pena. Com isso, Dudu está fora do jogo de domingo contra o Vasco. Informação vem lá do Breno Galante. Então, o Dudu já é um desfalque considerado aí do time do Atlético Mineiro. O juiz dessa partida, segundo Atenção Vascaínos, vai ser aqui o meu parente, né, rapaz? Para esse jogo, David Oliveira Lacerda vai ser o soprador de apito, está responsável ali, vai ser o árbitro da partida. E para mim poder finalizar aqui esse giro de notícias, olha só, nada de mesmo dono. A FIFA vai proibir que existam negociações de donos de clube que transfiram o seu jogador de um clube para o outro clube do mesmo portfólio. Ou seja, John Textor, se ele continuar sendo dono do Lyon, ele não pode mais levar jogador do Botafogo para o Lyon. É agora do Botafogo para um outro clube que ele não seja dono. E aí, meu irmão, acabou complicando. O Marinakis, que estava cheio de plano com a base do São Paulo, eu acho que o Marinakis também não vai poder botar ninguém no Nottingham e nem no Olympiacos, se ele for dono, pelo menos, desses atletas. Eu não sei como é que fica, né?
porque aí no caso ele não é dono do São Paulo, mas é só de repente um exemplo para você poder entender. Igual não vai poder sair jogador do Nottingham para o Olympiacos, porque são do mesmo dono. E aí a FIFA parece que acaba com essa história de clube satélite. Será que vai conseguir? Bom, então as informações são essas e mais tarde a gente cola aqui às 8h30 para mais uma super live aqui no canal Na Torcida Vascaínos. É claro, querendo saber demais da sua opinião sobre essa história do zagueiro, né, Carlos Cuesta, que pode estar colando aqui no Vasco da Gama, sem contar o Barros, que já colou, e nós estamos aqui louco para querer descobrir quanto que o Andrés Gomes também vai colar aqui, sem contar o Ryan, que pode descolar. Já pensou o Ryan no mundo árabe? Será que seria uma boa plano de carreira agora? De repente vai defender a sua, né, independência financeira, porque aí fica milionário, irmão. E para poder finalizar, tem aí também a história do Léo Jacó, que eu queria saber da sua opinião. Já tem que dar uma oportunidade para o Léo Jacó? Não tem que dar? Porque o menino tá voando na base. E a sua expectativa para domingo, dia dos pais, papito? Como é que fica? Será que o Vasco vai bem, vai mal? Ou seja, deixa a opinião de vocês aí, tô metendo o meu pé, videozinho com menos de 20 minutos, com muitas informações, para vocês poderem deixar as suas opiniões. E olha só, não esqueça disso aqui, galera, não esqueça, dia 15 nós vamos estar sorteando 2 camisas e R$300 em grana. Para isso, você tem que vir aqui na descrição desse vídeo, pegar o link do Inplay, que não é uma casa de apostas, é um game fantasy, de perguntas e respostas, e não tem comercial chato, não tem vírus, não tem nada, você não é obrigado a colocar um centavo, além de camisas que o Inplay vai sortear juntamente com a gente, lá no aplicativo você ganha dinheiro de verdade, é uma ótima possibilidade financeira. Você ganha dinheiro sem gastar um centavo e ainda se diverte ali respondendo sobre os campeonatos que estão valendo dentro do Inplay. Então cola lá no Inplay, cara, independente de qualquer coisa, ó, dinheirozinho vivo que cai em menos de 48 horas, beleza? Tô metendo o meu pé, aí sim. Mais tarde eu volto super live. Fique aí, né, com Deus. Uma ótima sexta-feira. Que Papai do Céu te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal. No nome de Jesus Cristo. Fui que fui, galera.